Talvez você ache que por não saber inglês, não consegue ajudar o seu filho. Mas você pode sim ajudá-lo em casa, mesmo sem saber inglês e usando a sua rotina para isso. E se você quer saber como incluir o inglês na vida do seu filho de forma simples, se inscreva no canal para você continuar me acompanhando. O inglês ele está por toda parte. Mesmo assim, diferentemente de quando eu era criança, hoje muitas crianças elas têm o acesso ao inglês, mas ainda não conseguem desenvolver de fato o idioma. E talvez você já tenha percebido isso com seu filho. Ele tem inglês na escola, ele ouve músicas, assiste desenhos em inglês, mas com tudo isso, mesmo assim, ele não consegue falar inglês. Me conta aqui nos comentários se você sente que o inglês já faz parte da rotina do seu filho, mas ele não consegue usar o inglês. Porque eu vejo isso muito na prática. As crianças hoje elas têm sim contato com o inglês, algumas já até falam muitas palavras, às vezes até entendem alguma coisa. Mas elas não usam, não falam, não conseguem construir uma frase com o conteúdo que ela aprendeu. Porque a gente sabe que língua não é só ouvir, a gente tem que usar. E para aquilo ser realmente uma ferramenta de comunicação para a criança, ela precisa fazer sentido na vida dela. Senão fica tudo muito abstrato. Ela aprende, mas não sabe onde usa. E é isso que acontece muitas vezes. A criança até aprende inglês na escola, assiste uma coisa aqui, ouve ali, aprende algumas palavras, mas ela não consegue ter autonomia para construir algo no outro idioma. Yes. And do you like pencil? Yes. Do you like a pencil? No. No? Yeah. You don't like to write? E eu sei que muitas vezes a gente acaba achando que por não saber inglês a gente não consegue ajudar. Porque eu também já fui essa pessoa. Eu não cresci falando inglês. Eu fui aprender já depois dos meus 20 anos. E eu lembro como foi difícil aprender. Principalmente para criar confiança para falar. Eu tinha medo, eu achava que meu inglês não era bom. E demorou muito até eu me sentir segura. Eu também não tinha condições de pagar um curso. Então, o caminho que eu percorri para aprender foi longo. Pois como tem muito conteúdo gratuito disponível, eu não sabia para onde ir, por onde começar, e até eu descobrir a melhor forma para aprender o inglês sozinha, demorou bastante. E eu fui para vários caminhos até achar um que me desse resultado de fato. Mas ao mesmo tempo foi justamente por ter passado por isso que hoje eu vejo quanto dá para fazer a diferença com as crianças. Eu vejo a importância de ensinar inglês para as crianças. Por isso eu decidi focar no ensino de inglês para crianças e adolescentes, para que elas aproveitem essa fase da vida delas, a idade muito boa, para desenvolver habilidades que ajudam a falar o idioma e não ter muitas dificuldades na vida adulta. Porque elas têm uma facilidade que nós adultos já não temos mais. Porém, existem diversos caminhos, então é bom ter uma direção para seguir. Por isso agora eu vou te mostrar 3 formas de usar o inglês na rotina com seu filho, mesmo sem saber inglês. Primeiro, se você não sabe nada, então vai precisar pesquisar algumas coisas. Por isso, você vai no Google, pesquisa 3 palavras que a gente usa no café da manhã. Por exemplo, pão, café, leite. Anota, ouve a pronúncia e começa a se familiarizar com essas palavras. Milk. E aí, quando vocês estiverem tomando café da manhã, vocês usam essas palavras. Você pega o café e fala, vamos tomar um coffee? E mostra o que é o coffee. Depois você faz o mesmo com a palavra milk, bread e qualquer outra que você queira pesquisar e incluir. Eu só indico que não seja muito no início. Depois disso, quando essas palavras já estiverem ok no vocabulário, tanto seu quanto da criança, você vai de novo no Google Tradutor e pesquisa como essas palavras aparecem em frases completas. Coloca no Google Tradutor, você quer café? You want coffee? E começa a observar
e praticar essas estruturas no dia a dia. E por fim, esse pode ser algo mais afetivo, que crie memórias, porque aí você aproveita duas coisas. Além de desenvolver o idioma, você ainda cria momentos de qualidade ali com seu filho e ainda cria boas memórias com ele. Então, você pode pensar, ao final do dia, ali antes de dormir, você pode pesquisar no YouTube uma história infantil em inglês, alguma música de rotina ou alguma música para dormir, que seja em inglês, que seja curta, ok? Não passa ali de 5 minutos. Ou mesmo uma oração. Vocês podem ir colocando para ouvir uma oração e com o tempo vocês vão aprender juntos a fazer essa oração em inglês. Resumindo tudo, não é só saber palavras em inglês. A gente precisa usar as palavras em frases e em contextos específicos no dia a dia, para a criança associar onde que ela vai usar aquela palavra e entender como aquilo pode fazer parte da vida dela. É repetição, porém uma repetição com propósito e direção. E quando você começa a fazer isso, você vai perceber uma diferença. Mas ao mesmo tempo, você vai perceber que depois você vai precisar evoluir, porque só isso não será o suficiente. Aí vai chegar um momento que você vai pensar, tá, ok, até aqui eu fui, e agora? E foi por isso que eu criei a Learning Box. Porque uma coisa é você fazer isso no seu dia a dia. Outra coisa é você ter algo já organizado, pronto só para você executar. E a Learning Box, ela já vem com tudo pronto. Você recebe na sua casa com alguns jogos, são 2 jogos em cada caixa, com cartões de vocabulário para vocês aprenderem juntos. Vem um guia te explicando exatamente o que fazer, atividades com propósito. Então ela já vem com tudo pronto. O que trabalhar, como repetir, como usar tudo que está aqui dentro da sua rotina. Sem você precisar ficar procurando o tempo todo sobre o que fazer. Então, ao invés de você ficar perdida, testando um monte de coisas, você já tem um caminho para seguir com o seu filho. E se você quiser conhecer mais sobre a Learning Box, entender como isso pode funcionar na rotina com o seu filho, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o inglês de uma outra forma, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito a eu entender que isso realmente fez a diferença na sua rotina com o inglês. E me conta aqui também nos comentários o que você pensa sobre o ensino de inglês para crianças. Eu quero muito saber como isso acontece aí na sua realidade.